Antônio sonhava em ter um açougue. Conseguiu. Aí Antônio se apaixonou por Nicinha, uma prostituta. Ele conseguiu casar com Nicinha, mas o casamento foi repudiado pelo vilarejo e tudo acaba em sangue. Essa história aparentemente trivial se passa num ponto não identificado do sertão do Nordeste, talvez em Pernambuco. A peça O Açougueiro, porém, é uma tragédia grega. É uma tragédia universal, como são Graciliano Ramos e João Cabral de Melo Neto. É também um espetáculo de balé, de luzes. Samuel Santos, pernambucano, autor do texto, da encenação e da iluminação de O Açougueiro, peça que está em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia. Alexandre Guimarães é pernambucano e ator do monólogo, em que interpreta 9 personagens, entre eles Antônio, Nicinha e o Boi. Exatamente. Samuel, como nasceu essa peça? Por que O Açougueiro? A peça nasce da necessidade de falar da intolerância, né? Hoje a gente vê, por esse Brasil inteiro, uma opressão muito grande com aquilo que você quer ser, mas as pessoas não deixam. Então o Açougueiro nasce dessa necessidade de falar dessas pessoas mais simples, mas que tem um alto grau de poeticidade. Então o Açougueiro nasce dessa necessidade. O Açougueiro não é a sua primeira experiência teatral? Não. Eu começo em teatro em 1989. Né? Toda a minha carreira, na realidade, ela se dá mais no Nordeste, como autor, diretor e professor de teatro. Você é professor onde? São cursos livres de teatro, né? Mas eu também já desenvolvo um trabalho no Sesc, lá de Recife, também como professor. E dentro do meu grupo, o Poste Soluções Luminosas, eu ofereço cursos em cima de interpretação dentro do viés antropológico. Então o seu grupo se chama Poste. O Poste Soluções Luminosas. Soluções Luminosas, ótimo. O Açougueiro faz parte de uma série de contos chamada Desatinos. E como é que o Alexandre se aproximou do grupo O Poste lá em Recife? Eu costumo dizer que foi uma escolha de vida. Assim. Eu sou ator desde 2007, em Recife, e participei de um grupo chamado Cênicas durante 5 anos. Saí de Recife, vim estudar aqui em São Paulo, passei um ano entre São Paulo e Rio de Janeiro estudando, e ao voltar para Recife, eu não fazia mais parte do grupo, não havia oportunidade de trabalho, e eu me vi produtor. Então a necessidade de exercer o meu ofício enquanto artista fez com que eu me tornasse produtor. E aí eu busquei o Samuel, porque conhecia o trabalho dele dentro dessa pesquisa do teatro físico com o Poste, e fiz uma proposta para que o grupo me aceitasse durante 3 meses. Esses 3 meses se tornaram 5 meses, e o que seria apenas uma espécie de estágio para estudo se tornou o espetáculo Açougueiro, que eu estou produzindo, e a gente já está há 1 ano e meio, e Samuel sempre muito parceiro, fizemos Santa Catarina, Paraná, Paraíba e agora São Paulo. Como é que você se preparou, se organizou para interpretar esse personagem fabuloso, monumental, que é o Antônio? Tem muito da minha origem familiar. Eu sou de Recife, na verdade eu sou muito urbano. Eu nasci e me criei dentro de um bairro chamado Boa Viagem, que é um bairro litorâneo. Vida, é o bairro dos ricos. Existe uma diversidade ali, mas realmente ele é conhecido pela zona nobre da cidade. É claro. Né? E quando a gente começou a pesquisar esse Brasil mais rural, o que eu acredito muito que o Brasil é rural, todo mundo tem uma origem campestre, uma origem campesina, o Samuel falou, olha, você tem que ir para o lugar, você tem que visitar esse lugar que a gente está falando dentro da dramaturgia. Então eu fui para uma cidadezinha chamada Saloá, que fica no interior do agreste meridional pernambucano. E lá eu conheci pequenos pecuaristas que criavam o boi, confinavam e levavam para o açougue, onde fazia o abate. E em seguida eles vendiam aquela carne, ou seja, uma pecuária familiar. Entendi. E eu descobri a importância desse boi para o matador. Porque é meio
pode parecer conflitante, o homem que mata, mas o homem que mata também é o homem que cuida. É o homem que sabe da importância daquele animal para sua existência. Como é o teu personagem, Antônio. Exatamente, exatamente. E você viveu num açougue? Você viveu num matadouro? Isso, eu fui para o matadouro público municipal, a gente conseguiu uma autorização da prefeitura e eu consegui fazer registros e estudos junto daquelas pessoas que trabalham. E é impressionante como foi surgindo um biotipo daqueles homens embrutecidos pelo trabalho. Mas ao mesmo tempo suaves, porque eles têm as suas vidas, eles voltam para as suas casas, eles têm as suas mulheres. Então foi muito complexo e quem me ajudou muito para descobrir esse corpo foi a Agrinês Melo, que foi a preparadora corporal. Ela viajou comigo também, então a gente passou uma gincana. Você fez um treinamento para se tornar um açougueiro e um boi, porque você interpreta o boi. Eu costumo dizer que o espetáculo ele me preparou para ser um jogador. Eu tô ali para jogar com a plateia. Entendi. E os personagens vão se encaixando. Porque muito mais do que formar um corpo, formar uma voz, eu acredito na energia daquele personagem. Entendi. O Samuel tem um trabalho junto com o grupo dele da pesquisa do corpo dos orixás. Essa dança dos orixás. E ele trouxe essa pesquisa para o açougueiro. Então quando você vai para um corpo de um orixá masculino, o Xangô, tem a força do guerreiro, mas automaticamente ele já vira Nissinha. Então ele já vai para um feminino, ele vai para Yansan. Claro. Então você tem que ter esse balé, como você falou. Perfeito. Entender essas energias dentro do corpo. Agora, Samuel, o que o açougueiro da Caatinga, do Agreste pernambucano tem de universal? Eu acho que é o amor, é o sonho. O amor é universal em todos os continentes, né, dessa relação. Então, quando ele mostra o amor, independente de ser uma personagem, uma prostituta, né, e vela esse amor e cuida desse amor, mas aí tem o outro lado que é a intolerância. Claro. Então, você vê o conflito entre o amor e a intolerância subjugando uma relação mais afetiva. Entendi. E onde você acha que veio no Samuel essa ideia de buscar num açougueiro, num açougue, na Caatinga, esse personagem tão forte que Alexandre interpreta também? Ele veio da minha infância, assim, apesar de não ser da área rural como ele, sou de uma comunidade periférica, então a zona urbana, ela estava muito dentro dessas comunidades, então minha família criava bichos, né, cabra, galinha, até pombo a gente criava. Tinha essa relação da carne na família, era muito forte, e tinha um açougue, e justamente o nome do açougueiro era Seu Antônio. Então esse Seu Antônio, ele foi ficando, e até o momento que eu comecei a escrever o texto, eu disse, não, peraí, o açougueiro. Aí fui trazendo essas referências, né, referências de infância, e trazendo para essa dramaturgia, né? Então, tá tudo ali. Está tudo da infância com a atualidade, claro. A gente busca o que está no passado, que é a nossa base, com essa coisa mais atual. Né, Agora, uma coisa que eu gostaria de entender, você tem uma interpretação que são 9 personagens, e como é que foi a preparação vocal, o treinamento para fazer tantas vozes? Eu sou um profissional de televisão e vejo como é complicado você ter uma voz. Né? É verdade. A voz da conversa aqui e a voz no ar. Como é que você se preparou para produzir, interpretar 50 minutos com 9 vozes diferentes? Eu agradeço muito a Nazaré Sodré, que foi a preparadora vocal. Ela trabalha com o poste. Sim, ela é sócia do Samuel dentro do poste. E minha esposa. Já ficou tudo ali, né? Sócia de vida, né? É muito difícil, realmente, como você falou, encontrar uma voz. E a Nazaré, ela entrou exatamente para quebrar essa voz formal, essa voz cotidiana. E como ela descobriu isso? Ao longo do treinamento, ela descobriu que ela conseguia através de jogos, através das brincadeiras. Então, como aconteceu? Vamos fazer esse texto sendo um cachorro. Às vezes vamos fazer como se fosse um cabrito. Olha. O corpo ia me levando a um estado de representação e a voz era consequência. E ela ia mostrando para ele a consciência vocal
de onde parte cada voz. Então, a ressonância de peito, a ressonância média, a ressonância de nariz, a ressonância de cabeça. Então, quando ele vai para um personagem, ele sabe exatamente qual ressonância utilizar. De onde tirar a voz. Isso é muito mais forte porque ele vai criando um registro. Então, a partir desse registro documentado por esse corpo, um corpo inteligente e treinado para reconhecer, você consegue alcançar a voz muito rápido. É diferente de você primeiro criar uma voz e depois você vai para a ação. É muito mais forte do que isso, porque vai ter um dia que você vai esquecer como eu fazia aquela voz. E a partir desse treinamento físico, a voz chega como consequência. Claro. Se ela me pedisse um beijo, ela dava nem só eu amo ela. Quem trouxe para o espetáculo? Foi você, Samuel? O aboio, a linguagem do tocador de boi do interior. Eu me lembro disso porque o meu pai, baiano, reproduzia um pouco esses sons. Nós tínhamos em casa aquele chocalho, tínhamos o chapéu de couro, mas também o aboio. Ô, boi! Não é isso? Exatamente. É bem por aí, isso mesmo, Paulo. Exatamente. Paulo vai substituir você. Instantinho, vai substituir Não. você. Ator Coringa. Qual é a região do açougueiro? Sertão, boi, aboio, né? Aboio, Toada. toada. Né? Então a gente começou a fazer uma pesquisa. Tem o barulho do urubu. Isso. Tem os urubus. Os urubus são personagens também. Importantíssimo. E aí pronto, aí foi quando a gente entrou no processo de pesquisa, aí eu trazia uma toada, uma boiada, ele aí inseria no texto e pregava o próprio texto e cantava como se fosse uma toada ou um aboio, né? E a gente foi se descobrindo. Ele trazia coisas também, ó Samuca, porque o pai dele foi... O meu pai, ele era um amante, assim, da cultura sertaneja, né? O ídolo maior do meu pai sempre foi Luiz Gonzaga. Então, eu me criei ouvindo a discografia de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, enfim. Meu pai cantava também. Cantava, meu pai também gostava gostava. Era apoiador também. E enfim, então quando eu via a poesia... Exato. Quando eu via a poesia do Samuel escrita, a dramaturgia, eu disse, nossa, mas isso é uma toada de vaqueiro. Porque a força da toada... A toada, que é o aboio com frases, com palavras, né? Porque uma coisa é o aboio é a sonoridade que o vaqueiro dá para chamar o boi. Não há um texto ali. Isso. É apenas um cântico para atrair o boi. Isso. E aí ele inventa a toada, que é quando ele conta o seu pesar, a sua labuta, e aí ele coloca um texto. E era exatamente aí que eu identificava a dramaturgia do Samuel como uma toada. Entendi. É quase como um cordel. O espetáculo eu identifico como uma tragédia grega sendo escrita e feita como um cordel. Tem uma poesia muito forte. Sófocles, cordelista. Exato. Nossa. O nosso Sófocles. É muita responsabilidade. Samuel, vem cá. E agora, qual é a próxima? A próxima é dar continuidade lá em Recife, lá com o meu grupo. A gente tem um espaço cultural chamado Vocês estão há Poste. 1 ano e meio com essa peça? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Porque, na verdade, são vidas paralelas, né? Eu me uni ao Samuel para a gente construir o açougueiro. Quando ele terminou a encenação, ele falou, a vida é própria, segue o seu caminho, se produza, seja um artista autônomo e gerencie sua carreira. Perfeito. E ele continuou em Recife com o grupo dele, que é o Poste, que tem uma história lindíssima, de mais de 10 anos de história lá em Recife. A gente tem um espaço cultural sem incentivo nenhum, inclusive a gente está passando dificuldades, e de manter esse espaço. Então a gente vai, né, eu volto para Recife, a gente continua. Recomendo que você peça dinheiro ao Mendonça Filho, que é pernambucano. Sim. Ele é ministro da Educação. Se não, você pede ao assessor dele, o Alexandre Frota. Ou o Roberto Freire, que é secretário, também que é pernambucano, ministro da Cultura. A gente gostaria muito que tivesse esse olhar sobre os espaços culturais, os pequenos espaços que realmente fomentam a arte e Como cultura. dizia o Gil, pontos de luz. Exatamente. Literalmente. E eu volto para ensaiar um espetáculo que eu dirigi com minha esposa, né? A Canção, a Memória e o Amor.
A gente vai falar sobre um casal de idosos, um tem Alzheimer e outro tem mal de Parkinson, e uma relação de vida de mais de 50 anos. Então, esse casal se conhece praticamente na Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda, até chegando começo da ditadura. Então, vai passar um espetáculo que, além de falar de amor, vai falar um pouco das guerras. Das guerras. Então, eu lembro que tem uma frase que a personagem diz, né? Ela é criança, porque ela começa a ter devaneios, aí diz: mãe, como é o nome daquilo, da briga de duas nações? Aí a mãe fica em silêncio, aí a filha responde: é intolerância, minha filha, é intolerância. Então a gente vai falar um pouco disso, né, de amor, né, na terceira idade, de falar da história do Brasil, história mundial, né, das guerras e de tudo isso também. Então nós nos reveremos aqui no Conversa Fiada. Com certeza, será um prazer trazer. E tem outros espetáculos que eu queria muito trazer para São Paulo, que era a Receita, né? Sim. Que é a Receita que é da série de Açougueiro, e Cordel do Amor Sem Fim, que é um espetáculo que eu estou desde 2009 rodando o Nordeste todo e nunca veio para São Paulo. Né? Que engraçado, e a gente consegue... Vamos conversar com o Danilo Miranda. Vamos conversar com ele. Tá Vamos, traga para cá, Danilo. Né? Trazer esses outros espetáculos que eu queria muito que o público paulista e você, claro, com certeza, fosse prestigiar. E o Alexandre, que planos tem? Eu não tenho muita coisa... Você que cria os próprios empregos? Na verdade, eu sou meio que o próprio empreendedor, né? Isso. Eu sou o meu empreendedor e eu estou conversando com um dramaturgo recifense para a gente falar sobre esse momento que a gente vive, que é um momento de surdez, onde lados não se escutam. E isso pode acontecer até dentro da nossa família, né? Um fala vermelho, o outro fala amarelo e acabou. E para ali, e cria-se um muro. E as pessoas não se entendem mais. É uma surdez generalizada, é um estado de absolutismo da razão, né? Cada um tem a sua e não muda. Isso, absolutismo da razão. Muito bem achado. Então agora no próximo semestre, eu entro na sala de ensaio novamente e 2018 temos um novo espetáculo. Eu queria só registrar, Paulo, que esse espetáculo, ele é muito mais do lado do que o lado artístico, da importância, o açougueiro, né? Do lado do fazer teatral. Ele é a prova viva de que nós, artistas brasileiros, pequenos, imensos, nós podemos fazer. Nós podemos mudar o nosso ambiente. Recife hoje vive um momento crítico, que é do fechamento dos teatros públicos. Então o que acontece? A cidade... Aqui em São Paulo agora se fecham orquestras, bandas. Isso é muito triste. Isso tem uma importância negativa temerosa. Então os artistas... Sem trocadilhos. Por favor. E os artistas buscam os seus próprios espaços. Então existia um movimento chamado Teatro Feito em Casa, que é o artista abrir a casa dele para fazer o seu espetáculo, porque há uma necessidade de fazer. Claro. O espetáculo Açougueiro, ele nasceu sem R$1 de fundo de investimento particular ou de lei de incentivo pública. E ele está há 1 ano e meio viajando pelos principais festivais do país. Perfeito. Então é importante que o artista se veja como agente, não só atuar, mas ele também ser o protagonista na vida dele. Isso é importantíssimo, principalmente nesse momento. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Samuel, e parabéns. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui, é uma honra. Que isso. Obrigado.